Bom dia, eu sou a Shirley, avó do Henry, autista, 3 anos e 11 meses, e venho aqui relatar alguns acontecimentos. Então, eu estou começando agora, né? Então a gente tá aprendendo tudo com o Henry, com a dona Nadir, a Leia, a Penha, a Vanessa e outras, né? Então, e aprender a correr atrás do que é o direito deles. Então, o Henry, a gente estava correndo aí atrás de tudo, as portas se fecham, é não para todo lado, é não no CAPS, é não na Secretaria da Saúde, é não no Conselho Tutelar, nem o direito das nossas crianças são preservados. Então, o negócio é mandar e seguir em frente com os papéis. Como a Leia fala, não pode? Então, faz uma declaração aí que não pode, tal data, e assim vai. E como na minha jornada que está começando, eu já tive muitos problemas. Negar o atendimento do Henry com crise e ruim. Quinta-feira retrasada eu já relatei alguns grupos que eu tive que chamar a polícia para o Henry ser atendido, porque uma criança autista, todos sabem, ela tem crise, ela não entende, ela senta no chão, ela mexe nas coisas. Então, é muito humilhante o que nós que temos crianças autistas ou com qualquer deficiência passa, porque um dos outros dias que eu fui ao pronto-socorro tinha uma mãe com um deficiente lá. Então, eu tô falando porque temos que ajudar com conhecimento, temos, né, ajudar quando precisa em insumos, né, indo atrás, mas os próprios pais e cuidadores destas crianças têm o respaldo da lei. Não é fácil, mas as nossas crianças são laudadas, pelo menos o Henry tem relatório de tudo. Então, com o relatório, com os laudos, com os documentos, nós temos que ir atrás dos direitos deles. Demorou, foi uma luta grande, ainda está sendo, mas é o remédio, muita humilhação. O senhor Flávio, aqui da Secretaria da Saúde de Carapicuíba, faz, não só comigo, eu achei que era só comigo, porque desde a primeira vez ele questiona por que que o Henry tem que tomar Risperidon, por que que o Henry tem que tomar Neuleptil, esses remédios não podem. E eu questionei ele por que com o meu neto autista, porque eu também não queria. Mas uma vez que Deus deu, eu amo de todo o meu coração e vou lutar com todas as minhas forças pelos direitos dele, porque enquanto eu trabalhava até o mês de março do ano passado com transporte escolar, graças a Deus nós bancamos quase 2.500 do Henry por mês, sem correr atrás de consulta de posto de saúde, porque você vai, pelo menos aqui em Carapicuíba, não tem agenda aberta, volta depois, você volta depois? Não abriu a agenda ainda. É muito humilhante para quem não tem outro recurso. Então, eu já falei com o senhor Flávio para ele me explicar por que que o meu neto é autista. Ele abaixou a cabeça. Eu falei, então, uma vez que Deus me deu ele assim, eu vou lutar por todos os direitos dele, e amo ele, e vou lutar por tudo enquanto vida Deus der. E hoje eu faço questão de os direitos dele ser cumpridos, ou de uma forma ou de outra, porque as crianças de Carapicuíba estão abandonadas. Hoje eu falo em nome das crianças de Carapicuíba também, porque você vai, quando conseguir uma consulta para o Henry no posto de saúde por intervenção
de uma pessoa do gabinete do prefeito, quando pedi ajuda para o Henry, cheguei lá, a pessoa não quis fazer a ficha, aí eu liguei para essa pessoa lá no gabinete do prefeito e falei, ó, questionando aqui que a consulta dele não está marcado, que não sei isso, não sei aquilo. E falei para a moça, aí ela viu eu falando, aí ela falou assim, eu vou ver. Falei, vai ver? Não, vai atender. Aí fez a ficha, o Henry estava no carro, e aí mandou, fui lá na sala do pediatra, não escutei, encostei o ouvido na porta, não escutei barulho nem conversa. Fiquei, não tinha ninguém. Fiquei em torno de 15 a 20 minutos. Eu falei, gente, o Henry estava em crise no carro. Aí eu peguei, dei a volta e vi pela janela. Eu não vi o celular, mas ele estava com a mão agachada, assim, encostada pro lado da mesa, não deu para ver, e olhando. Ele devia de estar lá, como dizem, no zip-zap, né? Mas questionei isso também no gabinete do prefeito e perguntou quem era o médico. Falei, não me recordo, mas é só ir no dia que ele foi atendido que vocês vão saber quem é o médico. Então, e todas as vezes, quando eu vou cobrar alguma coisa do Henry na Secretaria da Saúde, o senhor Flávio humilha que as pessoas, você não tem como não chorar. Então, e tem ação judicial, eles não cumprem aqui em Carapicuíba, o juiz dá um prazo, tipo 90 dias, para eles cumprir. Quando deu os 90 dias, o juiz determina que se não cumprir, a conta do município vai ser bloqueada. Aí quando chega nos 90 dias, na véspera, eles pegam e mandam levar receita, aí que eles vão pensar em fazer alguma coisa. Aí vai a receita, aí depois fica lá, aí você tem que procurar a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, aí você tem que ligar naquele 156, aí vão dando telefone, aí falam que é a Secretaria da Fazenda que não libera o dinheiro, aí você corre atrás da Secretaria da Fazenda, você manda mensagem para ouvidoria em tudo quanto é lugar, ninguém responde, a dona Janaína da ouvidoria não responde, a dona Raíssa não responde, mente. Um dia eu falei com ela e depois eu fui pessoalmente, queria falar com ela, e ela ela pegou e falou que não estava trabalhando mais lá. Aí eu fui e não falei nada, porque são divisórias lá na Secretaria da Saúde. Aí eu perguntei, por favor, a Raíssa. Aí ela falou que a Raíssa trabalhava lá. Então, pessoalmente, assim, descaradamente. Então, eu falei no gabinete do prefeito, com acho que secretária lá, uma delas é a Adriana, e aí eu relatei o mau atendimento péssimo no CAPES, pessoas mal educadas, isso foi em maio, hein? E relatei lá que aquela escada meio caracol, a profissional não deixou a Larissa entrar junto na sala da avaliação do acolhimento, o Henry entrou em crise, e aí ela olhava para o Henry em crise e para mim, o que ele gosta? Eu falei, ele gosta de bola, ele é autista, na mesma hora que ele gosta, ele não gosta, e ele ficou ali, porque eu não aguento o Henry tá muito grande e pesado. Aí ela pegou, viu que não resolvia, deu uma bola para ele, ele pegou, mas continuou em crise, depois levantou, foi tentar abrir a porta, chorando, em crise, se batia. E aí ela viu que não dava certo, falou, então vamos descer e fazer lá embaixo, que tem um cobertinho lá. Aí tudo bem. Aí eu olhei e falei, misericórdia, Deus, guarda, porque senão vai rolar eu e o Henry nessa escada. Peguei o Henry com crise, segurei ele se batendo perna, braço e fui ali. E depois relatei tudo o mau atendimento ali, a terapeuta, acho que ocupacional, a Isabela,
Ela fez pergunta, questionou. Eu falei que as crianças autistas precisam de terapia ABA e era a terapia ABA que eu queria para o Henry. Segundo os estudos e comprovação, é a que tem eficácia para nossas crianças. Aí ela falou que ela não atendia criança muito pequena porque não usava máscara, estava em pandemia. Foi bem na época que a Polícia Federal tirou aquela mãe do avião porque estava com a criança autista sem máscara. Eu nem questionei muito porque eu não gostei do atendimento dela. E aí relatei tudo isso na Secretaria da Saúde e mandei no canal de ouvidoria também do CAPS. Mãezinhas, vocês receberam alguma resposta? Eu também, nenhuma. Aí entrou algumas repórteres em contato comigo devido à matéria do Henry, ao conhecimento da dona Nadir, e falou para mim que queria fazer uma matéria aqui, porque tem muita reclamação em todos os lugares, de falta de insumos, falta de tudo para as crianças, atendimento, só que eles estavam fechando uma matéria e ia ter que esperar. Falei, tudo bem. Aí, como ninguém me respondia, nem do gabinete do prefeito, nem da Secretaria da Saúde, nem do CAPES, eu peguei tudo quanto é telefone de canal, de ouvidoria, de atendimento, que recebia as reclamações e mandei todos os áudio e todas as matérias do Henry, mandei da Monique aqui, mandei da Mariana também. Aí rapidinho entraram em contato comigo e no dia já queria uma reunião, expliquei que eu estava sem trabalho, ia ter que arrumar alguém para dar dinheiro para mim ir até lá. Aí ela pegou e falou se podia vir aqui no outro dia. Eu falei, não, vamos fazer hoje o que se pode fazer hoje. Chamei algumas mães para ir comigo, mas nenhuma tinha condição, porque foi em cima da hora e tal. Peguei, arrumei e fui. Chegou lá no CAPS da Vila Crete, Carapicuíba. Entrei, perguntei a chefe da saúde mental de Carapicuíba, ligou para mim e marcou essa reunião. A dona Roberta, a senhora Roberta. Aí fui, chegou lá, perguntei vi uma moça, perguntei pela dona Roberta, e ela foi, chamou. Aí depois, quando desceu, aí veio um senhor. Ele olhou para mim e falou, avó do Henry? Aí eu levantei a mão, Shirley, avó do Henry. Aí ele falou, já vamos chamar a senhora. Ok, estou aqui. Aí fiquei esperando, aí me chamaram. Aí entrei numa salinha, estava a senhora Roberta, chefe da saúde mental de Carapicuíba. E lá se apresentou, na época, era o senhor Aldrey, chefe dos psiquiatras de Carapicuíba, e a dona Carolina, chefe do CAPS Vila Crete, onde eu falei e reclamei dela também. Então, aí ela diz a senhora Roberta que não tinha falado nada para dona Carolina. E aí, então, dona Shirley, o que a gente pode fazer? Eu comecei aqui faz pouco tempo, tá? Saúde mental. Eu falei, então, o remédio do Henry acaba hoje e eu preciso para amanhã. Aí ela pegou, fez umas ligação, o senhor chefe dos psiquiatras, na época, senhor Aldri também pegou, fez umas ligação, falou com o doutor Ivan lá também, que é o psiquiatra, disse que ia conseguir lá pro Henry, e fizeram as ligações. Eu peguei e relatei tudo o que aconteceu, o mau atendimento, sem contar que um dia marcaram uma consulta pro Henry, e eu não saio com o Henry de casa sem antes ligar e confirmar que tem a consulta. E aí, porque aí o Henry fica no carro, eu vou preencher as fichas, e preencheu a ficha, tem que atender o Henry. É horário marcado, tem que se cumprir, principalmente com as nossas crianças autistas. Aí eu fui lá, preenchi a ficha e tal, preenchi a ficha não, liguei. Aí uma senhora atendeu e falou que a dona Carolina não tinha chegado, ia chegar às 8 horas e ligava para mim.
Aí eu falei, bom, mas a consulta do Henry marcaram para 8h50. E eu não marco consulta para o Henry de manhã, porque se você acordar ele, ele já entra em crise, ele tem que acordar sozinho. Aí eu falei, tudo bem. Eu liguei, era às 7 horas, 7h05. Aí deu 7h30, 8 horas, 8h05, 8h20, 8h25. A senhora Carolina não ligou, liguei eu. Aí me identifiquei e falei que eu queria saber se da consulta do Henry. Aí ela pegou, falou assim, qual que é o nome do seu neto? Eu falei, mas a moça anotou e disse que deixou na sua mesa. Mas tudo bem, eu vou falar o nome do meu neto para a senhora. O nome do meu neto é Henry e falei. Aí ela foi lá, olhou e falou, não tem consulta para o Henry hoje. Eu falei, tem? Não tem, tem. Eu falei, eu tenho como provar para a senhora, porque eu tenho marcado aqui no cartão. Então, tem consulta. Aí ela falou, então, não tem. Eu falei, tudo bem, aí como é que fica? Aí ela falou que ia marcar. Eu falei, mas ela falou, vou marcar e ligo. Eu falei, mas vai marcar e ligar? Ou vai marcar e fazer igual a funcionária atendeu e disse que 8 horas a senhora ligava para mim, não ligou. Não, eu ligo. Aí quando foi 1h e pouco, ela não ligou. Ela mandou mensagem e marcou para o dia 2, era dia 26, acho que de julho, ou de junho, e marcou para o dia 2, acho que foi 2 de agosto. Isso, 2 de agosto. Aí dia 2 de agosto eu liguei antes para saber se o médico estaria lá. Aí, nosso Deus, gente, pensa numa pessoa mal educada e grossa. Aí eu atendeu, eu falei, bom dia, por favor, eu sou a Shirley, avó do Henry, eu queria confirmar se ele tem consulta, se o médico está... Pra que tá ligando? Se tem consulta, vai passar sim. Se tá marcado, é pra vir, não é pra ligar. Aí começou a falar, eu falei, moço, dá pra você escutar eu falar, porque eu tenho um motivo, e largar de ser sem educação? Ele tinha consulta dia 26, eu liguei aí e não tinham marcado. Aí ele pegou, foi lá, olhou e falou, tem sim. Eu falei, tá bom, muito obrigado pela sua boa educação. E eu relatei isso no dia da reunião. Contei tudo o que aconteceu. Aí ela falou, então, dona Shirley, a gente vai ver o que está acontecendo e a gente vai procurar fazer. Eu falei, aí ela falou das terapias. Eu falei, não, terapia pro Henry eu quero aba. E não gostei do atendimento daquela moça. Aí ela pegou e falou, ela é uma ótima terapeuta. Eu falei, muito obrigado. Ela pode ser uma ótima terapeuta, respeito a opinião de vocês, respeito o profissionalismo dela, mas para mim ela não é ótima terapeuta. Primeiro, que mentira, fizeram a gente ficar esperando aqui. Segundo, que ela me fez subir uma escada com o Henry, não deixou a mãe dele entrar e viu ele em crise lá, não fez nada. Nem mandar chamar a mãe dele. Segundo, ela fez eu descer a escada com o Henry em crise, quase que rola eu e o Henry aquela escada meia caracol. Então, eu não vi profissionalismo nenhum nessa moça. Aí, e falei que eu não gostei, falei da consulta, falei de tudo que aconteceu. Aí a senhora Roberta estava à minha esquerda, olhou para mim, então, dona Shirley, é que aqui é saúde mental. Eu falei, ótimo, saúde mental é cabeça, saúde mental. Então, aqui não tem profissionais capacitados para tratar de saúde mental, porque vocês não dão respaldo nenhum para nós cuidadores de autista ou criança com qualquer deficiência. Aqui não tem ninguém preparado para tratar saúde mental. E saúde mental é pessoas com formações acadêmicas, com juramento para salvar vidas. E aqui eu não vi nada disso. Eu queria ouvir isso mesmo da senhora. Salvar vidas e ter respeito, educação. Eu quero ver uma mãe vir aqui e essas meninas, essas senhoras aí atendem mal educado, aí, é funcionário público, vai lá denunciar, vai lá pro juiz, prender, dar alguma coisa para um cuidador com crianças autistas e deficientes, sendo que vocês não dão respaldo. Eu quero ver. Então, aqui não tem pessoas capacitadas com saúde mental. Vocês desmarcam consulta
e esperam 2, 3 anos. Tem mães entrando em contato com nós, contando que está desde 2019 esperando, aguardando consulta, porque a policlínica deu alta, e tá aí, criança de 3 anos que já vai fazer 6 anos. E vocês não fazem nada, desmarcam consulta aqui e simplesmente desmarcam. Não se preocupa que as crianças têm remédio até aquela data, passou daquela data, não tem mais. Eu tenho várias mães que reclamam. Então, saúde mental aqui é zero. Onde já se viu? A mãe de uma criança passou na policlínica, o menino dela de 3 anos autista, não parava, a médica mandou pôr ele para fora da sala para conversar. Gente, isso precisa de ir para o Ministério Público. Eu hoje não faço mais reclamação aqui em Carapicuíba. O meu negócio agora é direto com órgão competente, Brasília e Ministério Público. Porque isso é uma vergonha. Eu não admito. É muito errado. E todo mundo aqui em Carapicuíba tá sabendo pelas redes sociais que o meu neto precisa de sopinha. Para mim, eu não peço nada. Mas para ele, eu peço até a hora que eu conseguir. Então, o pessoal aqui, eu falei para eles, vocês estão sabendo, ninguém faz nada. Isso, eu tô falando do Henry que eu tô correndo atrás. Fora um monte de mãe que tem menos conhecimento que eu e tem vergonha de pedir. Eu mesmo conheci. Quando eu pedi ajuda, me colocaram num grupo. Aí uma mãe pediu um remédio e o Henry ganhou aí só um Risperidon que faz efeito para ele. É o do laboratório Cristália. Aí elas vieram que deram, eu não recusei, eu peguei. E depois, essa mãe queria, mandei ela vir aqui. O ano passado, na pandemia, a menina dela toma leite com bolacha, papinha de bolacha de manhã. E o marido dela desempregado e ela sem loas. A menina entrava em crise porque ela acorda, depois já vai comer a bolachinha com mingauzinho durante o dia, pega a bolacha e não tinha. Gente, eu chorei porque é uma vergonha. Não deixa, eu falei para ela, senhora, não pode deixar. Aí eu falei, do que eu ganhei, Deus preparou para mim, eu divido com a senhora. Mas se eu não tenho bolacha. Aí eu pedi para quem me ajudou, ajudar ela. Porque o poder público não pode fazer isso. Gente, é uma vergonha. Então agora eu estou ficando mais tranquila, porque graças a Deus, Deus preparou o Dr. Vitor Brito aqui em Carapicuíba, que está nos assessorando na parte jurídica em tudo. O do Henry, pensão que não tem, enrola tudo, muda de endereço, mas ele está nos assessorando em tudo, porque só Deus para pagar, e gratidão a Deus e a ele, porque não temos condições, sem emprego, mas nem com o advogado mandando, o juiz determinando, eles não cumprem. Eu fui num conselho tutelar porque é desesperador. Todo mês você tem que pedir. E eu não vou deixar. O Henry come de 12 a 14 sopinhas por dia. Quando ele tá doente, ele come menos. Mas quando ele tá bom, teve dia dele comer 16 potinhos. Tem gente que critica. Então, em vez de criticar, por que não pagar o tratamento dele? Para mim, eu não. Aí a gente vai ver, porque é o terapeuta que vai administrar para o Henry o alimento, né? Porque é um profissional capacitado para isso. Então, gente, tem mães deixando os filhos aqui mesmo em Carapicuíba, vieram no meu portão e falaram, dona Shirley, uma vez que a senhora está nas redes sociais, luta pelo atendimento das crianças autistas. Uma cabeleireira veio aqui e falou, e outras também vieram e falou, tem mãe aí que deixa a criança, diz que fica lá em casa o dia inteiro com movimentos de estereotipia, porque ela não tem conhecimento, não tem condição. Gente, isso é uma vergonha num país pleno século XXI. Então,
Mas eu estou relatando porque, às vezes, não é porque eu estou pedindo ajuda para o Henry que eu não estou correndo atrás de trabalho, alguma coisa para me fazer em casa. Porque fora a gente não tem como. Porque o Henry, um só não dá conta. A dona Nadir veio aqui em casa e viu. Ele tem sensibilidade até para trocar, às vezes para tomar banho. Então, ele tem crise, ele bate. Então, a gente tem que estar sempre aqui. Então, e eu vou fazer, mas eu quero sim, já pedi. Quem tiver um trabalho que eu possa fazer em casa, não importo de trabalhar de noite, porque de dia ou a gente cuida do Henry, mas à noite faz. Então, quem tem ajuda tem que correr atrás das coisas também, atrás dos direitos dos seus filhos, seus netos, e correr atrás de alguma coisa para fazer, sim. Só que hoje não é eu, não é o Pedro, Paulo, é o mundo que está passando isso, né? Mas a gente não deixa de agradecer a Deus a todo momento e correr atrás e amar as nossas crianças. Então, e agora, graças a Deus, ontem eu já peguei o remédio do Henry, as fraldas, e para quem não corre atrás e fica esperando, existe sim, eles têm direito, tanto pela Secretaria da Saúde, como pela ação civil pública. E a ação civil pública tem que ser divulgada, porque se eu soubesse da ação civil pública, eu não estaria batendo a cabeça tanto tempo. Já tinha dado entrada que teve mães, tem mães que tem aí, é beneficiado pela ação civil pública e não divulga e não fala. Inclusive, eu sei de mães, às vezes nem precisa, porque tem condição de pagar, que não é o nosso caso, que não temos condição de pagar. Então, tem ação civil pública, a dona Nadira, a Vanessa, a Leia, elas têm mais conhecimento de matéria e elas explicam mais. Tem que ter os laudos, relatório e protocolar na Secretaria da Saúde. Eu liguei no AMA, eles dão um modelo da carta que tem que fazer. E outra, lá eu liguei na Secretaria da Saúde, lá na Secretaria da Saúde, quando for lá, tem um formulário que diz que preenche lá. Mas tendo o relatório da terapia, terapia ABA, da ecoterapia, que as nossas crianças precisam de natação, escola e transporte, tem que colocar ali na ação civil pública tudo e protocolar na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. E eles têm, conversei com a dona Nadir, 30 dias para responder. A Vanessa também, a Leia, e depois aí o segmento, se não sair, entra com modo de segurança. Mas diz que dá para a gente fazer sem advogado, segundo as informações. Então, mães, vamos correr atrás do direito dos nossos filhos para a gente não ter que estar pedindo ou dependendo das pessoas que estão em situação difícil também. E outro relato que eu quero fazer aqui é que antes de ontem eu liguei no CAPES, dia 3 de novembro, liguei no CAPES para ver se teria médico lá, porque o dia 4 eu precisava da receita atualizada, porque a gente passa no CAPES, eles não dão receita para todos os meses, dão receita para 3 meses. E aí falei com a coordenadora, senhora Carolina, e falei para ela, na quarta-feira tem o doutor Ivan, tá aí? Ela falou não. Eu falei, tem algum profissional aí que possa pegar o prontuário e me dar a receita para me ir lá pegar o remédio do Henry, porque o Flávio, nosso Deus, humilha demais as pessoas. Aí ela pegou e falou, não, amanhã não tem nenhum profissional, o doutor Ivan não vai vir amanhã.
Aí eu tinha conversado com umas mães do grupo e tem essa a Maria, mãe da Esther. Aí ela pegou e falou: não, a Esther tem consulta, dia 4 que foi ontem, com o doutor Ivan, 7h30 da manhã. Aí eu peguei e falei: como, dona Carolina, não tem médico aí? Se a Esther vai ter consulta amanhã, 7h30 da manhã. Aí ela pegou, não respondeu nada, ficou sem graça, falou: ah, é. Eu falei: então eu tô 7 horas aí porque eu preciso pegar a receita. E é horário marcado lá, e se eu não tiver lá na hora, ele já humilha sem você fazer. Imagine você chegando depois da hora. Aí fui lá, cheguei eu e a mãe da Esther, chegamos junto, tinha uma mãe lá, tinha mais algumas mães. Aí uma mãe pegou, olhou, aí eu cheguei, e no que eu cheguei, a Carolina chegou também. Falei: nossa, dona Carolina, se a gente tivesse marcado, não tinha chegado junto, né? Não tinha dado tão certo. Aí falei: aí a mulher olhou para ela e falou: então, já é a segunda vez que vocês desmarcam a consulta e ela tá sem remédio. Aí eu peguei, olhei e falei: sabe por que acontece? Dá licença, sabe por que a senhora, sabe por que acontece isso? Porque as pessoas ficam quietas. Sabe por quê? Porque tá tudo errado aqui em Carapicuíba. Onde já se viu? Vocês ficaram sabendo? O vereador de Carapicuíba colocou aqui ontem, dia 4 de novembro, dia dos favelados. Eu falei: misericórdia, Deus, olha a humilhação. Aí ele escreveu lá que colocou dia 4 de novembro, vai se comemorar dia do favelado para as pessoas deixarem de ter discriminação. Aí fizeram um monte de comentário. Ele devia tirar o salário dele, dar para as pessoas mais vulneráveis, ele devia de pensar na saúde. Aí eu peguei e falei: gente, como que a pessoa não tem noção? Vocês desmarcam a consulta das crianças sem pensar em nada, sem pensar em salvar vidas. E a senhora, como uma profissional, a senhora mentiu para mim ontem e falou que não tinha profissional aqui ontem, e hoje o doutor Ivan tá aí. A senhora mentiu. Vocês precisam ter mais amor ao próximo. Essa pandemia veio, já foi tanta gente embora, e mesmo assim as pessoas não têm amor e empatia pelo próximo. Então eu falei: dona Carolina, é muito feio o que a senhora fez. A senhora mentiu. E mães, vocês têm que lutar, vocês têm que gritar. Não aceite consulta desmarcada. Igual desmarcaram a do Henry e me avisaram uma semana antes: olha, nós desmarcamos. Eu falei: como desmarcou? Vocês têm que perguntar. Primeiro eles têm que ligar, ver se a mãe não tem outro compromisso, outra consulta. Tem que ver se há possibilidade no dia. E tem que saber que tem que ter uma receita no dia que estava marcado, dona Carolina. Vocês não têm preocupação com nossas crianças, estão em crises em casa. Mandei a menina vir aqui, vocês deram acolhimento. O Christian está desde 2019 sem remédio, sem consulta, e os pais sem dormir. Tem semana que é 2, 3 dias sem dormir, o menino tendo crise. Isso é uma vergonha. Eu falei: hoje eu estou lutando por todos, mas atrás do direito do meu neto eu vou atrás. E é uma vergonha o que a dona Carolina fez. Mentiu. Coordenadora do CAPS da Vila Crete. Gente, eu fiquei indignada e olhei para ela, falei: dona Carolina, isso vai estar nas redes sociais, porque eu vou colocar. Aí depois o doutor Ivan começou a atender as pessoas e eu tinha que estar 8 horas na Secretaria da Saúde. Eu falei: doutor Ivan, eu preciso da receita, porque senão ou ele não vai atender se ele estiver lá, ou ele vai humilhar mais do que ele faz. Aí uma mãe falou: não. A mãe da Esther falou: não, era a vez dela, falou: não, pode passar na frente e pegar a receita, porque ela sabe como que é lá. Gente,
É muito humilhante o que a gente passa aqui. E hoje, depois da reunião de agosto, hoje o doutor Ivan, hoje ele é coordenador, hoje ele é chefe dos psiquiatras. E na reunião também, o senhor Aldrey falou para mim que ele já foi terapeuta e quando ele dava terapia para as crianças, ele preferia longe dos parentes, da família. Eu falei, eu respeito sua opinião, eu respeito seu profissionalismo, mas meu neto não vai ficar em lugar nenhum sozinho. E meu neto, ele vai passar onde eu achar que ele é bem atendido e ficar bem. Sabe por quê? Sabe por quê, seu Aldrey? Porque quem cuida do meu neto sou eu. Quem ama ele sou eu. E quem passa noite sem dormir sou eu. E quem vê ele tendo crise sou eu. E quem luta e faz de tudo para ele ficar bem sou eu, meu marido e minha filha. E o namorado dela. Então, ninguém vai ficar com o Henry se eu achar que não deve. E a terapeuta Isabela, não. Ele falou para passar lá, eu falei, não, ela não. E o seu Aldrer disse que ia ver aqui perto do centro de Carapicuíba, para o Henry passar. Até hoje, não viu nada. Então, se não pedir ajuda e não denunciar, relatar nas redes sociais, as nossas crianças continuam sem tratamento. Então, muito obrigado por enquanto. E que as mães corram, procurem ação civil pública. E mães de Carapicuíba, a doutora Ana Paula vai vir aqui em casa esse mês. Ela veio sábado passado para falar com as mães, trazer os laudos e dar uma ajuda simbólica para ela, que ela vai dar entrada coletiva na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e protocolar para as crianças de Carapicuíba ter as terapias e o tratamento, transporte, escola, tudo que é direito deles. Então, muito obrigado e bom dia.